Dalcroze em português. Série de leituras de textos originais de Dalcroze traduzidos e publicados no Brasil. 9º capítulo. O espírito da educação musical. Texto publicado em 1930. Narração: José Rafael Madureira. Produção: Canal Hope Musical. Quando alguém se dispõe a abrir uma escola de música com a intenção de conduzi-la rumo ao sucesso, é preciso considerar que não basta reunir um certo número de professores eminentes, estabelecer um quadro de horários e organizar audições interessantes. É preciso ainda, e isso é o mais importante, inspirar nesses professores e em seus alunos um espírito de coletividade e um sentimento de solidariedade que irão fundir os seus espíritos em um, além de conduzi-los por um caminho seguro e de renovar o seu modo de ver as coisas. Todos os professores deveriam examinar os métodos pedagógicos aplicados nas escolas com as mesmas lentes. Aqueles encarregados do ensino teórico deveriam ter alguma noção dos meios pelos quais os professores de instrumento aplicam a teoria na prática, enquanto os professores de instrumento deveriam, sempre que possível, respeitar as leis estéticas ensinadas pelos professores de teoria. Através de um sacrifício mútuo, é necessário reforçar o sentimento de unidade que é indispensável durante uma formação de caráter geral. É também importante que os alunos se reúnam com frequência para que aprendam a se conhecer melhor como indivíduos e como artistas. É preciso tentar estabelecer entre os discípulos uma relação baseada na estima e simpatia mútuas, na emulação sadia que não deverá jamais se degenerar em uma rivalidade estúpida facilmente observada em certas provas de banca. Nada é mais benéfico ao desenvolvimento desse espírito de coletividade do que as discussões feitas pelos próprios alunos entre si, conduzidas por um professor, sobre certas questões gerais de estética ou filosofia. Os professores também deveriam se reunir em outro momento, distante dos alunos, para compartilhar as suas impressões sobre eles, de modo a confrontar e complementar os seus julgamentos sobre os dons, sobre o temperamento e sobre o caráter de cada um de seus alunos. De fato, é muito difícil julgar com imparcialidade um aluno para o qual ensinamos somente uma única disciplina de um programa de educação musical. A música é uma arte tão multifacetada quanto a própria vida. Nunca conseguiremos escrutinar todos os seus segredos. E é justamente através de todos esses obstáculos que aprendemos a conhecer os seus diversos aspectos. É muito comum, por exemplo, observarmos um professor de piano sendo levado a taxar um aluno de incapaz simplesmente porque ele, devido a certos antagonismos nervosos ou musculares, não consegue manifestar as fontes expressivas que o habitam. Expressar mal o que sentimos não significa que não temos nada a dizer. Assim que o professor estiver seguro sobre a sensibilidade de um aluno, ele deverá assumir a tarefa de buscar os meios mais adequados para orientar, na direção correta, a atividade do sistema nervoso desse indivíduo e ajudá-lo a encontrar uma íntima associação entre sua sensibilidade e os seus modos de expressão. É também muito frequente encontrar um professor de teoria que deplora a inferioridade dos trabalhos de certos alunos que, embora sejam naturalmente dotados, verdadeiros musicistas e com uma imaginação ativa, rejeitam a dimensão matemática dos exercícios de harmonia. Existe aí, com frequência, somente uma simples falta de concentração. Todos os estudos específicos deveriam ser submetidos à mesma sistemática. Todas as barreiras edificadas entre a educação do ouvido, entre a harmonia, entre a rítmica, entre a composição e entre a história da música deveriam ser demolidas. É indispensável que todos os alunos, obrigatoriamente, façam parte de um conjunto vocal ou instrumental e que sejam impelidos a se interessar pelos seus estudos, compreendidos como um todo. Todas as disciplinas deveriam caminhar em linhas paralelas. Somente vivendo em um ambiente impregnado de arte durante todo o processo de formação musical, os alunos poderão perceber em si mesmos a eclosão e o crescimento de um julgamento claro daquela paixão ardente, sem a qual o futuro artista permanecerá para sempre incompleto. Ao amor e ao conhecimento de sua arte, à curiosidade instigada pela análise das obras dos mestres, à alegria resultante das sensações sonoras,
Seria bom acrescentar ainda o respeito pela personalidade, a simpatia pelo esforço do outro, assim como a prática da sociabilidade. Seria bom instigar desde a primeira juventude um sentimento de solidariedade, cabendo à escola de música desenvolver e facilitar este instinto através de todos os meios, mesmo que seja à custa de um sacrifício momentâneo de alguns conteúdos menores do programa de estudos. O papel da escola, de fato, não se resume a incutir conteúdos nos futuros musicistas, mas inspirá-los a ter um espírito de solidariedade e lhes ensinar não apenas a compor e interpretar, mas também a viver.